glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Você já cumprimentou quem está aí perto de você, já? Queria chamar o pastor Renato aqui com a Patrícia. Pastor Renato, Patrícia, vem aqui rapidinho. É o seu quase xará, pastor Zé Renato. É um minutinho só, é porque hoje, pastor Zé Renato, o pastor Renato, que é seu quase xará. Cadê? Vem aqui, pastor. Vem aqui com os meninos também, o Renatinho, o Lucas, o Léo, a Thaís, todos se estiverem aqui, venham aqui. Você está no culto da família. Toda quinta-feira esse culto acontece, o André, esse manto de Deus aqui, está aqui toda quinta-feira. Ele está promovendo um evento muito legal enquanto o pastor Renato vem. No próximo sábado, dia 30, não é isso? Não sábado agora, não. O outro sábado, dia 30, nós estamos organizando o nosso primeiro almoço de família, o nosso primeiro encontro de família. O irmão André, ele conseguiu um sítio muito legal, aqui pertinho da gente, e aí nós vamos ter o nosso primeiro encontro de família. R$10 por pessoa. Se você ainda não conversou com ele a respeito disso, antes do final do culto, converse com ele. Fale, André, eu queria participar disso. O que eu tenho que fazer? Ele vai te explicar. Sábado, sem ser o sábado que vem agora, que é dia 23. O outro sábado, dia 30, nós estaremos todos lá. Um ônibus vai sair aqui da porta às 7h30 da manhã para levar você que por acaso não quer ir de carro ou não tem carro para ir. Vai ser uma festa lá naquele lugar, em nome de Jesus. Amém, André? Glória a Deus. E eu queria que você estendesse as mãos para cá, orando por esse casal lindo e abençoado. Cadê a Doniara? Vem aqui, Doniara. Esse casal lindo aqui está fazendo hoje 26 anos de casado. Hoje, irmão, dá um aplauso para Jesus aí, dá. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu só dar um recado aqui. Tem um Chevrolet preto, placa GPK 4703. Um Chevrolet preto GPK 4703. O seu carro está ali num lugar meio arriscado. Tem um caminhão que faz uma curva ali pertinho de onde seu carro está parado. E está arriscado seu carro tomar um arranhão lá. Um Chevrolet preto GPK 4703. Glória a Deus. 26 anos de casado. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Feliz será e tudo te irá bem. Sua esposa como uma videira frutífera, e seus filhos como rebento de oliveira ao redor de sua mesa. Haja azeitona, hein, irmão? Haja azeitona, é muita azeitona. Puxa vida. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá, para nós orarmos por esse casal. Pastor Renato, esse homem de Deus, Patrícia, essa mulher de Deus, Doniara, né, que deu origem à série aí. Graças a Deus. E esses meninos lindos, todos servos do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Deus, muito obrigado por essa vida, por essa família, pelo exemplo que eles têm sido para nós. E obrigado, Deus, porque hoje, no dia do aniversário de casamento deles, eles estão aqui na casa do Senhor, servindo o Senhor e fazendo o melhor para ti, para servir a igreja. Deus, eles podiam estar numa churrascaria, num hotel, mas eles escolheram estar na casa do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por tê-lo, Senhor Deus, como pastor. Pai, esse pastorzão que cuida da gente, que ama a gente com tanto carinho. A tia Patrícia, Deus, que cuida dos nossos filhos, desse departamento infantil também, com tanto zelo, tanto amor. Que o Senhor possa, Deus, recompensá-los. Que os filhos deles sejam prósperos. Como a Patrícia já disse, que a filha dela encontre um marido como ela encontrou. E como o pastor Renato já disse, que os filhos dele encontrem uma esposa como ele encontrou. Um homem e uma mulher de Deus. Que o Senhor possa prosperá-los e abençoá-los hoje e sempre, em nome de Jesus. E toda a igreja do Senhor diga amém. Dá um aplauso para Jesus aí, dá. Glória a Deus, pastorzão. Mais um aninho, hein? Parece que foi ontem só. E eles parecem namorados, né, gente? Olha, não tem cara, nem parece, tem 26 anos de casado. Agora sim, pode se sentar um minutinho. Eu quero que você receba o pastor Zé Renato, esse amigo, esse irmão, esse jovem que só tem 33 anos? 32, quase 33. Um jovem ainda, mas com um conhecimento bíblico muito profundo, um homem de Deus. E ele vai falar para nós hoje sobre um tema muito interessante. As crianças podem ir lá, né, tia Patrícia? As crianças podem ir lá, vai ter uma salinha especial para vocês. Criança, tá?
a partir de 11 anos aqui no templo. Só abaixo de 11 anos que é lá na salinha. Acima de 11 anos aqui no templo, você já tem, né, capacidade de entender tudo que vai ser falado aqui. Queria que você estendesse suas mãos para cá, abençoando a vida do pastor Zé Renato. Peça a Deus para que fale com você através da vida dele, peça. O pastor Zé Renato preparou essa palavra com muito carinho. Na verdade, um estudo. Não é só uma pregação. A gente veio falando no carro, olha, isso não é uma pregação, isso é uma palestra, isso é uma aula que ele dá no seminário. Deus, que o Senhor possa usar a vida do seu filho, Pai, com poder, autoridade e graça. Em nome de Jesus, que tudo que o Senhor já começou a fazer no nosso meio, nesses dias, que o Senhor continue a fazer hoje através da vida do seu filho. Pai, que ele seja instrumento do Senhor nesse lugar. Que nós possamos, Deus, levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor e que nós possamos aprender. Porque nós precisamos saber defender com mansidão a causa, a razão da nossa fé. Não permita que nós saiamos daqui enganados, confundidos, mas que o seu nome seja exaltado e glorificado aqui. Toma o teu filho em tuas mãos. Que o Senhor cresça, que ele diminua e que ele seja boca do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pastor, fica à vontade. Deus te abençoe. Obrigado, viu? Glória a Deus pela sua vida. Amém. Obrigado. Graça e a paz. Boa noite a todos e a todas. Só ligar isso aqui. Enquanto isso, parabéns, né? Parabéns para vocês. Muito bonito o templo novo. Quando eu vi da outra vez ainda estava lá em cima, né? Ficou muito legal. Então, de parabéns por isso e parabéns pelo aniversário de vocês. Aniversário, não é isso? Que Deus possa abençoar cada vez mais essa igreja e que esse seja mais um aniversário de tantos que serão aqui comemorados, se Deus quiser, e quem sabe até a volta de Cristo, que aí a gente perde o endereço, né? Ou ganha um endereço único, todo mundo. Mas que legal, né? Ter uma data como essa. E que legal usar dessa data, como Deus deu a ideia ao pastor Ricardo, para falarmos um pouco sobre o que a gente chama, a matéria no seminário chama apologética, né? Defesa da fé, mas onde a gente fala sobre um pouco sobre o que precisa ser defendido na fé. Eu sempre acho o termo defesa da fé estranho. A fé é a defesa, né? A fé é o escudo, segundo a Bíblia. Ela não é, o escudo não precisa ser defendido, mas a gente chama de defesa da fé no sentido de um debate, né? Se você torna o seu pensamento também razoável em meio a tantos pensamentos razoáveis que existem. Mas tenho que confessar-vos algumas coisas. Primeiro, que eu não sou professor dessa matéria. Eu aceitei vir falar sobre por causa que eu queria participar desse momento com você, só por causa disso. Eu queria ter a honra de estar aqui. Aí o pastor Ricardo falou, nós vamos ter lá e tal, meu aniversário. Eu falei, quero, tô. Aí ele falou, tem esses temas. Aí ele me deu, falei, não sei nenhum, qual que você quer que eu quero? Eu não vou abrir mão, você já convidou, já aceitei, já era, agora só escolhe o tema e eu vou tentar estudar aqui para... Mas aí ele falou que gostaria, então eu não sou um expert no assunto do que vou falar. Mas citando William Lane Craig no seu livro Em Guarda, inclusive recomendo se você gostar de apologética, ele diz que todo cristão é, no fundo, ou deve ser, no fundo, um apologeta, deve saber defender a sua fé em alguma dimensão. E aqui eu não recorro ao título de pastor ou professor, estou simplesmente recorrendo ao título de cristão, de tentar entender algumas coisas sobre o tema que vamos abordar e como isso é relevante na nossa vida. O segundo ponto que eu queria falar, antes de começarmos de fato o tema, é que eu não estou aqui para falar contra as testemunhas de Jeová. Eu estou aqui para falar contra as ideias das testemunhas de Jeová. É muito diferente essas duas coisas. Eu não falo contra pessoas. Pessoas, quem sou eu para falar contra elas? Se meu Deus as amou, eu estou aqui para amá-las também.
Eu não estou aqui para falar contra um grupo de pessoas, ou contra um líder religioso, ou contra o pessoal que bate na sua porta de manhã para, muitas vezes, te evangelizar segundo a fé deles. Eu não estou aqui para falar contra essas pessoas. Mas estou aqui, sim, para debater ou tentar dialogar com a ideia dessas pessoas. E é muito importante fazer essa distinção. Então, se você conhece, se você veio desse ambiente, se você foi testemunha de Jeová, se você conhece pessoas, isso é muito importante que você entenda. A gente está aqui para falar contra ideias, debater ideias. É bem diferente, tá? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro. Capítulo 1. Quero dar uma breve introdução geral sobre seitas e heresias, apesar de vocês já estarem ouvindo aí alguma coisa sobre. Creio que o pastor Gustavo já deve ter falado alguma coisa sobre ontem, mas só para a gente retomar a caminhada. E aí a gente vai para o específico aqui. Segunda de Pedro, a partir do capítulo 1, a partir do verso de 16. Todos acharam? Amém? Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Quando você fala de uma seita, de uma heresia, são coisas distintas, só para você saber o que diferencia seita de heresia. Heresia é um pensamento que discorde de uma corrente inteira doutrinária. No nosso caso, a nossa corrente doutrinária é o cristianismo, e nós consideramos heresia quando um pensamento discorda do que é central ao cristianismo. Isso é uma heresia. O que é uma seita? Uma seita é um grupo de pessoas que toma uma heresia, no mínimo ou mais, como verdade e faz dessas heresias a sua corrente doutrinária. E aquilo se torna uma seita. Por que não é uma outra religião? Porque vem de uma religião existente, nasce dentro dessa religião existente uma nova corrente com uma doutrina diferente da original. Então isso é uma seita. Mas o que quero dizer mesmo, isso aí você não precisa ficar sabendo, só para a gente usar o linguajar aqui. O que quero falar mesmo é que toda seita, ela tem origem muito parecida, ou muito semelhante. Quando a gente fala de seita, quando a gente fala de heresias, elas nascem muito parecidas. Se você pegar, hoje eu vou falar de testemunhas de Jeová, mas vai ter gente falando, Zé Eugênio, acho que fala dos Mormons. Se você pegar quem vai falar do Adventismo, se você pegar quem vai falar, ou de outras que não estão aqui, você pode falar até mesmo do islamismo, de outras religiões já, do espiritismo, enfim. Todas essas têm origens muito parecidas, quando
nascem muito próximas ao cristianismo. Em geral, essas seitas nascem de uma revelação de Deus, suposta revelação de Deus. Como ela acontece varia, mas é uma suposta revelação. Por quê? Porque somente uma revelação de Deus poderia competir com uma revelação de Deus. Se um homem chegar e falar assim, eu acho assim, somente, e ele estiver contrário ou discordante da Bíblia Sagrada, ele vai perder, porque a Bíblia é palavra de Deus e automaticamente ele é homem, então ele perde. Para conseguir concorrer no âmbito da fé, é necessário que o que ele está falando tenha tanta credibilidade quanto a palavra de Deus. E o que é que tem credibilidade quanto a palavra de Deus? Somente a palavra de Deus. Então, nasce de uma revelação de Deus. Como ela acontece? De diversas formas, supostamente, claro, né? Uma revelação de Deus. Como acontece de diversas formas. Não sei se o Zé vai tratar da história do mormonismo, por exemplo, mas o mormonismo nasce de uma suposta conversa de um cara chamado Joseph Smith com um anjo da parte de Deus. E esse anjo da parte de Deus fala algumas coisas que não estão na Bíblia, mas que revelam a vontade de Deus. Então percebe, para poder ter validade intelectual da fé, é necessário que venha da parte de Deus. Se você pegar outras seitas e religiões, a mesma coisa. Maomé, ele diz ter se encontrado com um anjo da parte de Alá, de Deus. E aquele anjo deu a Maomé o Alcorão. Essa é a crença islâmica. O espiritismo kardecista, por exemplo, eles têm um evangelho próprio. Esse evangelho é segundo Allan Kardec, que diz ter recebido da parte de Deus. Então você, para concorrer com Deus, a única possibilidade seria uma revelação da parte de Deus. Só que nós cristãos temos como expressão da revelação de Deus Jesus Cristo. Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, é revelação final de Deus. Isso quer dizer que não há outra revelação posterior a Cristo que revele algo que já não se saiba sobre Deus, porque Cristo também é revelação completa de Deus, porque Ele é Deus. Se cremos que Jesus Cristo é Deus, logo não faz sentido qualquer outra revelação de Deus que não o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, primeiro, não pode ser contradito. Se Ele é Deus, Ele está certo. Então, se cremos em Jesus, cremos que Ele é Deus, e crendo que Ele é Deus, Ele está certo, Ele não pode ser contradito. Cai um monte de seita aí. E se cremos que Jesus é Deus, Ele não precisa ser complementado. Aí cai o outro monte. Que é a galera que tentou colocar coisa a mais do que Jesus já tinha revelado. E aí, eu trouxe esse texto para a gente analisar algo que eu acho muito profundo na fala de Pedro. A gente está falando de um dos discípulos de Jesus, alguém que andou perto de Jesus, e dentre os discípulos, um dos mais próximos a Jesus, Pedro. Pedro está falando o seguinte, olha só, gente. Ainda que um anjo do céu, igual Joseph Smith falou, igual Maomé falou, igual tantos outros falam, inclusive no meio evangélico tem gente que sai falando isso também, ainda que um anjo do céu desça e fale coisa para complementar Jesus ou para discordar de Jesus, não acredita não.
Não cai nessa, não. E ele aqui não está desmentindo a experiência. Isso é interessante. Ele está falando, ainda que desça mesmo, ainda que a experiência aconteça. Porque eu creio que muitas vezes a experiência acontece e gente é enganado pela própria experiência. Eu acredito nisso. Nós vivemos em um mundo cuja existe uma realidade espiritual nesse mundo. Nós cremos nisso. Então é possível termos experiências que nos enganam. Por exemplo, o Dr. Fritz tem gente que vai lá e é curado. O como isso acontece, a gente vai ter que explicar de algum jeito. Eu creio que não é de Deus aquele negócio, mas que tem gente que vai lá e tem uma experiência de cura lá com ele, tem. A questão aqui é como isso acontece. E assim vai. As pessoas que são guiadas por experiências, e aqui eu não quero diminuir as experiências, só colocá-las no seu devido lugar, porque a vida com Deus é uma experiência. Você tem experiências com Deus, você tem experiências com Jesus Cristo. Então não quero diminuir isso. Mas você tem que saber que a sua experiência, ela não pode ser, nem a sua nem a de ninguém, não pode ser fonte doutrinal. Fonte de revelação sobre Deus acima do que já foi revelado, que é Jesus. Se a sua experiência discordar de Jesus, fica com Jesus e larga a sua experiência de lado. É isso que eu quero dizer, entende? Se a sua experiência discorda do que Jesus falou, mas você teve uma experiência, é real, aí você fala, mas aqui eu tive é real. Não é real, você está sendo iludido. Porque o que de Deus pode ser conhecido está revelado na pessoa de Jesus Cristo. E o que Pedro está dizendo é justamente isso. Ele fala, ainda que você tenha uma experiência sobrenatural, se essa experiência falar contra Jesus, não cai nisso não. E ele diz mais, ele fala, veja o meu caso, por exemplo, Pedro. Eu estava do lado de Jesus, quando no Monte da Transfiguração, ouvimos uma voz do céu, ou seja, todos ouviram, dizendo sobre Jesus, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, ele está confirmando o que Jesus mesmo disse sobre si mesmo. Mas aí ele ainda fala assim, essa experiência, se eu considerar essa experiência, eu ainda tenho por mais valorosa a palavra dos profetas. O que ele está dizendo? Ele está falando assim, o coração do homem é tão enganoso que eu prefiro confiar mais na palavra profética que antecedeu Jesus do que na experiência que eu tive ali no Monte da Transfiguração, apesar de ser uma experiência maravilhosa. E ele saber disso. O que eu quero dizer? Tenha suas experiências com Deus. Tenha. Mas sempre tenha como valor superior às suas experiências a palavra de Deus. Porque aí você pode julgar as suas experiências. Você pode pegar a sua experiência e falar assim, olha só, deixa eu ver se essa experiência aqui bate com o que está revelado sobre Deus e Jesus Cristo. Aí você tem uma fonte segura de revelação de Deus. E você não vai ser enganado. Não é por nada menos que isso que hoje existe tanta gente decepcionada com Deus, inclusive no meio cristão. É porque é gente que teve uma experiência de revelação com Deus, às vezes por meios sobrenaturais, às vezes por meios naturais mesmo, através de outras pessoas, através de uma pregação, através de outra coisa. Mas ele põe a experiência acima do que a palavra de Deus já revelou. Por isso que em Atos, Lucas fala que os bereanos eram exemplo. Porque tudo que chegava neles, eles iam lá dar uma conferida. Dá uma conferida. Está tudo revelado já. Se alguém chegar com uma coisa nova, saiba, é heresia. Heresia porque, primeiro por arrogância, né? Em 2000 anos de igreja, ninguém notou o que esse cara notou? 2000 anos que a Bíblia está lá. 2000 anos de concílio, e atrás de concílio, e não sei o quê. Aí vem um cara, Deus me deu uma palavra nova, um mistério novo. Desconfia disso.
Em segundo lugar, saiba, nenhum homem é superior à palavra de Deus. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Nem Pedro e nem ninguém. E o que o Pedro diz é justamente isso, olha, das fontes possíveis de seita, que são esses anjos que aparecem, ou particular elucidação das Escrituras. O que ele quer dizer isso? É a pessoa que interpreta do jeito que quer interpretar. Pega a Bíblia e interpreta do jeito que quer interpretar. Ele fala, não caia nessa. Não caia nessa. Tem uma lógica por trás da Escritura e essa lógica é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é a chave, os teólogos chamam Jesus de chave hermenêutica da Escritura, é a chave de interpretação da Escritura. A gente sempre lê a Escritura considerando Jesus. Se eu te perguntar por que você crê na Bíblia, você sabe explicar? Por que cremos na Bíblia? Por que ela é palavra de Deus? Por que a gente acredita nisso? Porque a Bíblia conta a história de Jesus e não o contrário. A gente não crê em Jesus porque está na Bíblia. A gente crê na Bíblia porque é a história de Jesus. O nosso Deus é Jesus. E a história do nosso Deus está na Bíblia. Então a Bíblia é um livro sagrado. Entendeu? E aí, você pensa assim, por exemplo, no Antigo Testamento, até Jesus nascer, Israel, se você pegar assim objetivamente, olhando de fora, Israel era um povo como qualquer outro, que tinha seu Deus, os outros povos cada um tinha o seu, entendia seu Deus de uma certa forma, os outros povos entendiam seu Deus de uma certa forma, tinha suas atividades culticas, os outros povos tinham suas atividades culticas, e afirmava ser serva do Deus verdadeiro, mas os outros povos também afirmavam ser servos do Deus verdadeiro. Se você desconsiderar Jesus e chegar lá na história, o que tem são experiências subjetivas de pessoas com Deus. Mas não tem ninguém que você pode falar assim, que esse cara está certo e aquele está errado. Não tem como falar isso. Por que a gente crê que a história de Israel sobre Deus no Antigo Testamento é palavra de Deus e é a história sobre a revelação de Deus naquele tempo? Porque quando Jesus nasceu, ele deu sentido a essa história, ele não deu sentido à história dos outros povos. Tem um teólogo chamado Carlos Mestres que ele fala assim, a história de Israel até antes de Jesus nascer era como um caminho de pólvora em meio à terra preta. Você não sabe o que é pólvora e o que é terra. É como se tivesse uma história sobre Deus de verdade, mas você não sabe qual que era qual. Será que é dos amonitas? Será que é do povo de Israel? Será que é do Egito? Qual que é a história certa? Ninguém sabia. Aí veio Jesus. Quando Jesus nasce, é como se um fósforo fosse aceso e jogado na terra. Quando caiu na terra, o caminho se iluminou. E aí viu, era aquele povo que estava certo. Por que aquele povo estava certo? Porque Jesus se revelou nesse povo. Então a gente crê na Bíblia porque cremos em Jesus. E a Bíblia então não é de particular elucidação. Nós devemos interpretar a Bíblia a partir da realidade de Jesus Cristo. Vamos então para os testemunhos de Jeová, falar um pouco deles então. Falar um pouco da história primeiro. As testemunhas de Jeová, elas não nascem, num primeiro momento, com a intenção de se tornar um grupo religioso. Não é essa a intenção. Em 1870, por volta de 1870, um grupo liderado por um homem chamado Charles Tausel, eles começam a se reunir para estudar a Bíblia, com a intenção de combater heresias de outras denominações religiosas. Esse grupo, eles são chamados de estudantes da Bíblia, e eles se reúnem na Pensilvânia, e eles estão juntos, olha que interessante, para combater heresias. Eles se reúnem para isso. E estudando a Bíblia, eles começam a combater heresias que surgem naquela época.
Só que eles começam a combater heresias segundo a interpretação que esse grupo faz da Bíblia Sagrada. E a partir dessa interpretação, é bem resumida a história mesmo por causa do nosso tempo, tá? A partir dessa interpretação, eles começam a publicar essa interpretação. Esse grupo abre um periódico, uma revista, chamada A Sentinela, que visa publicar as interpretações que nasceram desse estudo deles. A Sentinela começa a ganhar força na Pensilvânia, de tal forma que Charles Stosel vê a necessidade de abrir a sua própria editora. E eles abrem uma editora chamada Sociedade Torre de Vigia. É assim que nasce a Sociedade Torre de Vigia. Não é um grupo religioso, ela é uma editora de uma publicação periódica. Só que, como a interpretação que eles estão dando não havia anteriormente sido dada por ninguém, eles começam a ganhar um status de grupo religioso. Porque só a Sentinela interpretava da forma que interpretava os textos sagrados que ela estava colocando em pauta. E aí, de um periódico, a Sentinela passa a ser uma segunda Bíblia. Para aqueles que acreditavam nesse grupo religioso, a Sentinela começa a ter força de Bíblia. O que é força de Bíblia? Ela é uma revelação de Deus. E não só a Sentinela, mas todas as publicações que nascem a partir da Torre de Vigia, da Sociedade Torre de Vigia. Essa sociedade agora já não é mais simplesmente uma editora, começa a ganhar um corpo, uma instituição, e essa sociedade agora é corpo governante desse corpo. É como se fosse a liderança desse corpo. E aí, desenrolando a história, a gente começa a ver nascer as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová começam a se reunir em congregações. Essas congregações, esses salões são chamados de salões do reino, até hoje são chamados assim. E eles têm as suas diferenças para com o cristianismo. Nasceu do cristianismo. Mas tem diferenças com o cristianismo que nascem a partir de um periódico chamado A Sentinela. Simples assim. Essa é a origem. Não tem muito o que ver. Se você quiser estudar mais profundamente, qualquer site aí dos próprios Testemunhos de Jeová conta a história bem melhor do que eu. Mas a questão é, por que a gente não pode considerar Testemunhas de Jeová como simplesmente um grupo do cristianismo? Como questão lógica somente, primeiro porque eles não consideram a gente do grupo deles. Vocês vão ver isso aqui quando eu falar da soterologia. Nós somos alvo de evangelização deles. Então, não é nem que a gente não quer só colocá-los no nosso grupo, não tem uma questão de vontade aqui. Eles também não consideram a gente do grupo dos salvos. A gente é campo missionário para as Testemunhas de Jeová. Então, essa diferença não é só daqui para lá, é de lá para cá também, só de ponto esclarecedor. Mas por que nós não consideramos? Porque pontos centrais da fé cristã estão em mudança quando você considera a doutrina das Testemunhas de Jeová. É normal nós termos divergências teológicas no meio cristão. Isso é normal. Nós temos denominações, não temos? Tem a igreja batista, tem a igreja presbiteriana, tem os pentecostais, tem os... que mais? Metodistas, né, que são os mais históricos, metodistas, presbiterianos, batistas. As pentecostais elas se dividem em várias ramificações, Assembleia de Deus, Deus é amor, não sei o que e tal. Tem aquele tanto de denominação. Mas o que considera uma divisão denominacional, uma divisão teológica possível, de uma divisão teológica
que vai virar uma seita. Que os pontos que estão em debate não são pontos centrais à fé cristã. Existem pontos que são centrais à fé cristã, que são centrais à pessoa de Jesus Cristo. Esses pontos, se eles forem colocados em xeque, eles são considerados seitas nesse meio cristão. Por que eles não podem ser considerados xeque? Por que ninguém pode questioná-los? Porque eles já foram questionados. E já foi comprovado que o contrário deles é heresia. Não é porque ninguém nunca questionou. Já foram questionados e já perdeu. Então, para nós cristãos, nós temos a Bíblia Sagrada como fonte da revelação de Deus e a revelação de Deus, Jesus Cristo. E o que foi discutido a partir disso estão nos 3 primeiros concílios da igreja, por exemplo, o que era a Bíblia? Foi discutido nos 3 primeiros concílios da igreja, a Trindade. Então, isso tudo já foi discutido. Já está, é matéria dada, entendeu? Não tem que discutir de novo. Já, se você quiser, é só você pegar a discussão lá de novo, ler ela. Por que a gente acredita em 3 pessoas, em uma? Tem lá já dado, não precisa questionar isso de novo. E cremos nas 5 solas da Reforma Protestante, que foi o último grande cisma da igreja cristã, para nós ocidentais, né? Que são, 5 solas são 5 somentes, né? Sola é somente em latim. Então seria somente as escrituras são regra de fé e prática, somente a graça de Deus salva, somente Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens, somente a fé é meio de conexão com Deus e somente a Deus toda a glória. Nós cremos nesses 5 somente. Isso é cristão. Ok? Está claro até aí? Quando alguém chega e desafia tudo isso, e questiona, não só questiona esses pontos, mas desmente ou tenta desmentir esses pontos, é considerado uma seita. Então, as denominações, elas podem divergir porque elas não discordam disso. Você pode ir numa igreja presbiteriana, numa batista, numa pentecostal, todos eles creem nisso. Se não creem, são considerados seitas. Eles creem na Trindade, creem na dupla natureza de Jesus Cristo, creem que Jesus morreu, ressuscitou no 3º dia, é o credo apostólico, né? Crê nas 5 solas. Isso é uma igreja protestante cristã. Quando alguém desafia essas coisas que já foram matéria dada, ele deixou de ser por ele mesmo. Ele falou assim, eu não quero fazer parte dessa história. E foi o que aconteceu com as testemunhas de Jeová. Eles desafiaram pontos centrais à fé cristã. Então não é uma denominação. Eles não desafiaram pontos, será que falar em línguas, por exemplo, falar em línguas é um ponto central da fé cristã? Não. Será que falar em línguas é assim, é assado? O que é falar em línguas? O que não é? Isso é um debate dentro do cristianismo. Agora, não foram esses pontos que eles desafiaram, foram pontos centrais. E eu quero falar sobre esses pontos centrais e aí a gente finaliza. Tá bom? Vamos lá. Como eu disse, eu não sou um expert no assunto, eu separei os que são mais famosos, os pontos que são mais comuns e que está bem escancarado, que é bem diferente da gente. Tá? Primeiro ponto tem a ver com a doutrina de Deus, o que cremos sobre Deus. Tá? Os testemunhos de Jeová creem assim. Eu vou citar, tá? Citar a sentinela para vocês e vou dar a página para vocês verem que eu não estou inventando. Jesus é um Deus menor abaixo de Jeová, o único Deus verdadeiro. Aqui não é nem a sentinela, é outra publicação chamada Raciocínios à Base da Escritura, está na página 212. Essa citação que eu fiz. Jesus é um Deus menor abaixo de Jeová, o único Deus verdadeiro. Isso é uma heresia de um ponto central da fé cristã. Por quê? Porque nós cristãos cremos em um Deus eterno, em 3 pessoas. 3 pessoas.
Jesus não é um Deus menor. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jeová não é um Deus maior do que Jesus. Jeová, se considerarmos como Deus Pai, é uma pessoa, assim como Jesus é uma pessoa da Trindade. Mas ambos são um só Deus, ainda tem mais um, o Espírito Santo de Deus. Isso é central à nossa fé. Central, primeiramente, porque se você não considerar assim, toda a Bíblia perde a lógica. Isso foi provado lá no primeiro concílio da Calcedônia, e depois você pode ler sobre isso. Trindade, lá tem todos os que tentaram falar contra a Trindade, não é só Testemunho de Jeová, não. Aliás, eles só estavam repetindo o que gente já tinha tentado fazer. Teve os arianos, teve os nestoristas, teve gente que tentou falar que Jesus não era Deus, teve gente que falava que Jesus era Deus, mas o Espírito não era, teve gente que fala... Tem de todo tipo lá. E aí tem todas as provas de todos certinhos. Mas só para a gente aqui, para critério do nosso estudo aqui, porque isso desmente a palavra de Deus, ou contradiz a palavra de Deus, porque nada não pode ser desmentida, né? Então isso contradiz com a palavra de Deus. Olha só. Jesus é um Deus menor do que Jeová? Leia João, pode abrir, João, capítulo 1, verso 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Eu quero que alguém leia, pode? Sei que tem muita gente, mas eu repito aqui se for o caso. Alguém com a voz forte aí. Esse verbo é Jesus, isso fica claro no capítulo 1. É só para a gente ler essa parte, só para ficar claro isso. É a história de Jesus, é o Evangelho, então no princípio era o verbo. E quem? Quem era o verbo? Jesus. E Jesus estava com Deus, e aí acabou, é isso? E Jesus era Deus. Não só era, como é, continua sendo e vai sempre ser. Tá bom? Então Jesus não é um Deus menor. Ponto. E mais, sobre Deus eles dizem assim: o Espírito Santo não é uma pessoa, estou citando também, o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é a força ativa de Deus. Isso está escrito na publicação Deve-se Crer na Trindade? É uma pergunta o nome da publicação, Deve-se Crer na Trindade, na página 20 da Torre de Vigia, tá? O Espírito Santo é uma força ativa, isso é uma heresia central à fé cristã. O Espírito Santo é uma pessoa. Qual que é a diferença de ser uma pessoa e uma força? Você se relaciona com a lei de Newton? Porque a lei de Newton não é uma pessoa, é uma força. Newton fala de uma força, não é? Mas se você poderia se relacionar com o Newton, porque o Newton era uma pessoa. Vê a diferença? Se o Espírito Santo é uma força, ele não é uma pessoa em si mesmo, você não tem relação com ele. Isso é o ponto prático, tá? Mas não obstante a isso, isso também contradiz a palavra de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Vamos ler? Atos, capítulo 5, texto de Ananias e Safira, 3 e 4. 5, versículos 3 e 4. Alguém, por favor, leia. Você leu o 3 e o 4? Ou só o 3? Pode ler o 4.
Olha só, no verso 3 ele diz assim: para que mentisse a quem? Ao Espírito Santo. E no final do verso 4 ele diz assim: não mentiste aos homens, mas mentistes a... O Espírito Santo é uma força de Deus? O Espírito Santo é o próprio Deus, então ele é uma pessoa. Isso aí é só um exemplo, tá? Eu podia pegar 15 aqui, sem pensar. Estou pegando um exemplo. Para você ver que não combina com a palavra de Deus, não combina com a Bíblia. Essa estrutura das testemunhas... Engraçado que as testemunhas de Jeová, eles partem da Bíblia. Né? Já disse algum teólogo por aí, na história, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, por incrível que pareça. É da Bíblia que os caras tiram as ideias que eles tiram. Mas é de uma interpretação tão falha, logicamente, que não cabe na lógica de Jesus Cristo. Ok? Por isso que a gente não concorda com isso. Não cabe na lógica de Jesus Cristo. O Espírito Santo ser uma força, por exemplo. E se eu pegar aqui, e aqui eu vou falar de experiência agora, se eu pegar a sua experiência pessoal, você sabe. Você que já teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, sabe que não é só uma força. Forças não falam. Forças não abraçam. Forças não tocam. Forças só agem. O Espírito Santo não só age, ele se relaciona. Aliás, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o consolador. Forças não consolam. Forças não convencem o homem da justiça, do pecado e do juízo. Forças não conduzem o homem ao arrependimento. Isso é uma pessoa. Amém? Segundo ponto tem a ver com Jesus Cristo. Falei de Deus, vamos falar agora especificamente de Jesus. Uma citação de uma publicação das Testemunhas de Jeová. A publicação é, de novo, Raciocínios à Base das Escrituras. Um anjo criado, ele está falando sobre Jesus, tá? Quem é Jesus? Um anjo começa assim. Já tá, se fala assim, um anjo já dava para eu falar aqui. Mas vamos lá. Um anjo criado, que é divino, como um Deus poderoso, parecido, mas não igual a Jeová Deus. Isso está lá na página 212 e na página 218 do Raciocínio à Base das Escrituras. Tá bom? Por que isso é uma falácia, é uma heresia? Já lemos João 1:1. Poderia ler diversos outros textos, separei aqui, mas não vai dar tempo. Afirmar que Jesus é um anjo é impossível. Só tem 3 afirmações, e esse pensamento não é meu, é de um pastor e escritor chamado Josh McDowell. Se você tiver oportunidade, leia o livro dele, Mais que um Carpinteiro. É um livro histórico, bem famoso. Josh McDowell, nesse livro, ele fala o seguinte: só tem 3 afirmações possíveis sobre Jesus. Qualquer outra é impossível, e ele vai provar o porquê. Ou Jesus é de fato o que ele diz ser, que é Deus. Ok? Jesus não disse ser Deus? Seu filho de Deus e seu próprio Deus? Quem vê o Pai vê a mim, ele não falou isso? Então, ou Jesus é de fato o que ele disse ser, ou Jesus é o maior mentiroso da história, ou Jesus é um louco. É das 3, uma. Você pode até não acreditar que Jesus é Deus, mas obrigatoriamente você tem que acreditar que ele é mentiroso, e nesse caso aí os ateus eu acho que são mais honestos do que qualquer outra seita, ou você tem que acreditar que ele é lunático, louco. Não tem como a gente acreditar que Jesus é um bom homem, por exemplo. Somente. Porque se a gente acredita que Jesus é um bom homem, mas não é Deus, ele não é bom, porque ele mentiu falando que era Deus. Não tem como a gente acreditar que Jesus é só um ser de luz. Como o Espiritismo diz, por exemplo. Porque ele não afirmou ser um ser de luz. Se ele não é um ser de luz, se ele afirmou ser Deus, ou ele é um mentiroso ou ele é louco. Não tem como
a gente afirmar que Jesus é um anjo criado. Não tem como. Porque ele mesmo diz sobre ele que antes dele, nada do que foi feito se fez. Não tem como. Ou você acredita em Jesus, ou você descredibiliza Jesus. Não tem como credibilizá-lo desmentindo-o. Então Jesus não pode ser um anjo criado, porque ele não afirmou ser um anjo. Ele afirmou ser Deus. E ele não afirmou ser criado, ele afirmou ser o Verbo, que era antes de todas as coisas, antes de tudo, era Jesus, o Verbo. Amém? Segunda coisa sobre Jesus, eles dizem assim: Jesus não é digno de oração ou adoração. Vou repetir, não é eu que falo, está numa publicação, tá bom? Não é uma interpretação, está escrito assim. Jesus não é digno de oração ou adoração. Está escrito no Estudo Perspicaz das Escrituras, volume 2, página 719. Repete isso na Sentinela em 15 de dezembro de 94, páginas 24 e 25. Jesus não é digno de oração ou adoração. Vamos ler Hebreus, capítulo 1, verso 6. Alguém? Você lê para nós, cara? E todos os anjos de Deus, o que, gente? E de quem que é o primogênito? Jesus, não é? Tem alguma dúvida que Jesus não é adorado? Não deve ser adorado? Os anjos o adoram? E não só os anjos, eu poderia citar aqui João capítulo 14, verso 14, poderia citar Apocalipse 5, onde anjos também o adoram, João 5, 23, onde a mulher samaritana o adora. Gente, aqui, o que não falta é Jesus não só sendo adorado, como o dever de adorarmos a Jesus. Justamente porque ele é digno de toda adoração e de toda oração também. Se formos à primeira carta de João, por exemplo, ele diz que Jesus está à direita de Deus como um fiel o quê? Advogado. Ou seja, nós apresentamos a nossa causa a Jesus Cristo e ele advoga em nosso favor. Como não orar a Jesus? Percebe o quanto destoante da Escritura isso soa? E olha, o que mais me causa espanto é que o título da publicação é Estudo Perspicaz das Escrituras. Você sabe que os testemunhos de Jeová eles tiveram que retraduzir a Bíblia para poder se encaixar no que eles acreditavam? Eles hoje só aceitam a Bíblia traduzida pela Torre de Vigia. E aí os textos que destoam, eles vão lá e simplesmente mudam a seu bel prazer. Porque se não mudar, não tem como encaixar. Jesus, eles falam ainda sobre Jesus. Como é que eu estou de tempo aí? Não vai dar para falar tudo, não. Vai me dando uns toques. Eles falam sobre Jesus, que ele foi ressuscitado como o arcanjo Miguel, num corpo espiritual não humano. Isso está lá numa publicação chamada Você Poderá Viver para Sempre num Paraíso na Terra. É uma publicação de escatologia deles. Páginas 21, páginas 144, 145. Ainda tem outra publicação, O Reino de Deus está próximo, é uma publicação de 1944, na página 258, edição em inglês.
que Jesus foi ressuscitado como o arcanjo Miguel num corpo espiritual não humano. A Bíblia afirma que Jesus foi ressuscitado como um homem em seu corpo físico e glorificado. Você pode ver isso em João, na promessa de João, capítulo 2, verso 18 e 22, Atos 17, 31, ou pode ver isso em diversos outros textos, como, por exemplo, Tomé, quando ele duvida que Jesus havia sido, de fato, ressuscitado dos mortos, Jesus fala, está aqui as feridas, um corpo espiritual não tem ferida. Está aqui, toca. Um corpo espiritual não se toca. Espírito não se toca. Não tem como. O que é a definição de espírito? Só para você saber, espírito não é Espírito Santo, espírito maligno, não. Espírito, o que é espírito? Espírito é tudo aquilo que não pode ser acessado pelos 5 sentidos humanos. Se for um corpo espiritual, não pode ser acessado pelo tato. Ok? E Jesus foi acessado pelo tato. Jesus foi visto por todos, não era uma visão espiritual, era visto por quem estivesse passando. Então ele não era somente espírito, era um corpo humano glorificado, era um corpo humano. Tá bom? Isso aí, só para a gente falar aqui. Agora sobre evangelho. O que é o evangelho, tá? A boa notícia. Eles afirmam o evangelho ser a fé em Jeová Deus, Jesus Cristo e na organização da Torre de Vigia. Esse é o evangelho. Quando você crê em Jeová Deus, Jesus Cristo e na organização Torre de Vigia. Lembra o que eu falei no começo? O único jeito de você competir com a revelação de Deus é se você disser que o que você fala também é revelação de Deus. Isso não é novo na história, apesar dos testemunhos de Jeová serem novos na história, mas isso não é novo na história. Um monte de gente tentou fazer isso, inclusive a Igreja Católica, por exemplo. O Papa, ele foi instituído. Qual que é o grande racha da Igreja Evangélica com a Igreja Católica, da Igreja Protestante com a Igreja Católica? A revelação de Deus. A voz do Papa não pode ser a voz de Deus, porque não pode ter uma voz competindo com a palavra de Deus. E aqui eles tentaram fazer a mesma coisa. Para dar credibilidade, eles deram para a organização Torre de Vigia a posição de voz de Deus. Ok? Isso está escrito lá também no Raciocínios à Base das Escrituras, páginas 212 e 218. Tá? Não, isso aí não, falei errado. Isso está escrito na Sentinela, tá? 15 de setembro de 83, página 14, da minha idade aí, sou de 83 também. No mesmo ano que eu nasci, eles escreveram essa bobeira lá. O que é o evangelho para nós cristãos? Morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Ponto. A morte em favor da humanidade, que nos livra de toda consequência eterna do pecado. O sepultamento de Jesus e a ressurreição de Jesus Cristo, que nos dá a vida e vida em abundância. Ponto. Esse é o evangelho. Onde que está escrito isso? 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 1 a 4. Eu não vou pedir para abrir agora, que é um texto maior, mas Paulo fala isso lá, você pode ler com calma depois, tranquilamente, que o evangelho é só isso: morte, sepultamento, ascensão, se você quiser colocar junto aí, e ressurreição de Jesus Cristo. Tá bom? Eles afirmam, publicação A Sentinela, de 15 de fevereiro de 73, página 109, e em 1º de agosto de 92, página 17. Que a fé em Jesus Cristo, mais as obras, são necessárias para provar a si mesmo digno da recompensa da vida eterna. Aqui nós estamos falando de salvação, tá? Então eles falam assim, para você ser salvo, tem que ter uma combinação de fé em Jesus Cristo, mais as boas obras, para provar para si mesmo ser digno
ser digno, vou repetir, para você ser digno da recompensa da vida eterna. Isso vai contra algo que nos é muito, muito singular ao cristianismo. Certa vez, antes de explicar esse ponto, quero dar essa ilustração para isso você nunca mais esquecer. Conhece C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia? Lewis era cristão, foi ateu, se converteu ao cristianismo durante o seu período universitário. Ele era professor de literatura em Oxford, nessa época, e já era um catedrático, muito reconhecido na Inglaterra, né? Enfim. E estava tendo uma discussão em Oxford, estava tendo um evento, um debate em Oxford sobre as religiões, um debate religioso, sobre se toda religião, no fundo, é igual, só muda os nomes de Deus, os cultos mudam alguma coisa ou outra, mas no fundo, é tudo igual, ou se elas têm diferença entre si. E a conclusão que eles estavam chegando, teólogos, cientistas religiosos, e um tanto de gente lá, era que, no fundo, era tudo muito parecido, mudava-se os nomes, as práticas, mas as intenções eram as mesmas, religião era um conjunto de obrigações e regras que se cumpria para poder se achegar a Deus, seja ele qual o nome que tivesse, e tal. O que, em certo ponto, está até coerente com a definição de religião. Mas Lewis chegou no debate. E como ele era muito reconhecido, apesar de ser da literatura, eles falaram: Lewis, quer contribuir com a gente aqui no debate? Quer falar alguma coisa? Ele falou: claro, o que vocês estão debatendo? Aí eles perguntaram assim: você é cristão, existe alguma diferença do cristianismo, uma diferença, algo que seja somente do cristianismo, singular ao cristianismo, em relação às outras religiões que existem? Ele: claro que existe. Qual que é a diferença, Lewis? A graça. Aí eles falaram: como assim a graça? Em todas as outras religiões existentes, o homem tem que fazer alguma coisa para poder se relacionar com Deus. O cristianismo é a única religião que diz que Deus é que fez tudo para se relacionar com o homem. Não existe mérito nenhum no homem em relação a Deus. É graça. Não existe dignidade no homem nenhuma em relação à salvação. É graça. É Deus que vem até o ser humano. Esse é o debate mais sério da história do cristianismo. Pelágio debateu isso na igreja e perdeu. Muita gente debate, e isso continua acontecendo no meio da igreja aos montes. Vez ou outra, você vê no meio da igreja gente desafiando a graça de Deus. A teologia da graça de Deus. Que é nada somente que você nunca vai ser merecedor da salvação de Deus. Eu nunca vou ser. Deus só salvou a gente por graça. Não tem nada, não tem boa obra que você faça, quantidade de boa obra que você faça, que vá se comparar ao tamanho da sua dívida para com Deus. Mas ele resolveu riscar toda a cédula de dívida que era contra nós. Ele simplesmente resolveu. Foi graça. Isso é uma doutrina centralíssima ao cristianismo. E o que foi afirmado aqui é que para você ser salvo e ser digno, como se fosse possível ser digno da recompensa de Deus, fé em Jesus Cristo, mais obras. Para nós cristãos, a salvação é dom gratuito, a vida eterna é dom gratuito de Deus. Isso está escrito em Romanos, muito claramente, não precisa nem abrir. Isso não vem de vós. Em Efésios também, o que eu vou citar está em Efésios, capítulo 2. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Tá bom? Eles afirmam na publicação Segurança Mundial sob o Príncipe da Paz, página 10, e na Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, página 88. A mediação de Jesus, a vida celeste e a aprovação no novo pacto espiritual como um filho de Deus são apenas para 144 mil pessoas. A salvação
ela tem um número, esse número está no Apocalipse, segundo o Testemunho de Jeová, realmente existe esse número lá, 144 mil, mas esse é o problema de ler o que é simbológico como literal. O Apocalipse é claramente simbológico, e algumas pessoas querem ler parte dele simbológico, parte dele literal. Isso aí não é um erro só dos Testemunhos de Jeová, não, tá? Tem evangélico que lê isso errado também. Se você lê alguma coisa, parte simbológico, parte literal, você não sabe o que é simbológico e o que é literal. Você vai literalizar o que você quiser e você vai simbologizar o que você quiser. Você tem que decidir se aquilo é simbológico ou se aquilo é literal. Tá certo? Por ler literalmente essa parte dos 144 mil, afirmaram os salvos como 144 mil. Só que aí tem uma coisa muito engraçada. Eu realmente vou falar isso aqui sem muita... mais como uma curiosidade, e até gostaria de saber mais depois, vou procurar saber. Mas ouvi falar que parece que os números de Testemunho de Jeová já ultrapassaram em muito 144 mil pessoas. E agora algumas publicações já estão sendo realizadas para ser revista essa questão dos 144 mil, porque como é que faz? Se ultrapassou, então tem um monte de gente lá dentro que não está salva. Não é? Então eles mesmos já, como ultrapassou agora, a gente vai ter que refazer a revista. Então não sei como é que está essa questão lá, parece que eles estão tentando resolver isso lá dentro da teologia do Testemunho de Jeová, não sei, tá? Mas eles afirmaram isso nessas, o que é um absurdo, claramente, pela Bíblia Sagrada, logicamente que os 144 mil nada mais é do que um símbolo de totalidade no Apocalipse, mas para nós, a salvação, o sinal de salvação não são essas 144 mil pessoas que aderem à fé da Torre de Vigia. O sinal da salvação é o acolhimento a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e esse é o único sinal de salvação, como dito, por exemplo, em Romanos capítulo 10, verso 17, pelo apóstolo Paulo. Tá bom? Ok? Eles ainda afirmam, mais duas só, tá? A alma do homem deixa de existir após a morte. Não há inferno. Isso está escrito no Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Páginas 81 a 85. Para nós cristãos, o homem é uma criação de Deus cujo espírito foi formado dentro dele. Não, isso aqui é outra coisa. Desculpa. Para nós cristãos, a alma é imortal. Imortal. Nós temos diversas correntes do que acontece com a alma quando a gente morre. Mas nenhuma das correntes cristãs afirma a mortalidade da alma. Tá bom? Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser eterno segundo a Bíblia. Eterno no sentido aqui da humanidade, porque ele tem começo, né? O ser humano foi criado. Mas se temos a vida eterna, tem também a condenação eterna, porque a alma é imortal. Isso é segundo a Bíblia Sagrada. Ok? Ponto. O que dá para discutir é o que acontece com a alma. Aí tem um monte de doutrina em determinadas denominações. Alguns afirmam que a alma descansa enquanto o corpo está morto, porque a alma sem corpo é fantasma. Eu, inclusive, compartilho dessa ideia também. Não acho que a alma se separa de corpo, esse tipo de coisa. Mas alguns afirmam que não, que no momento da morte a alma já está, nesse momento, com Deus, ou já está no inferno, se assim for. Enfim, mas eles afirmam algo que é: a alma do homem deixa de existir. E essa seria a punição para aqueles que não têm a vida eterna. Seria um aniquilacionismo, porém, um aniquilacionismo não como somente condenação, mas a alma simplesmente vai deixar de existir. Tá bom? E eles ainda afirmam que há uma segunda oportunidade de salvação na ressurreição, a ressurreição aqui é a ressurreição final de todos, para que todos possam ser dignos de vida eterna. Nem vou falar da graça de novo, porque já falei. Mas eles falam que há uma segunda oportunidade na ressurreição. Isso está escrito no Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, páginas 87 e 88. Para nós cristãos, imediatamente, após a morte, o nosso futuro está definido.
Não existe segunda oportunidade. Tá bom? Imediatamente após a morte, o nosso futuro está definido. Ou o cristão vai habitar com Deus, ou ele vai habitar distante de Deus para sempre. O cristão aí não é cristão, né? Ou o cristão vai habitar com Deus, ou aquele que não acolheu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador vai habitar distante dele para sempre. Tá bom? Tem diversos textos para isso, 2 Coríntios 5, 6 a 8, Filipenses 1, 21 a 23, Apocalipse 6, 9 e 10, mas não precisa a gente ler, só para ficar claro isso. Essa aqui ainda é mais paralela, dava para deixar de fora, mas eu resolvi pôr essas do homem aqui. Mas eu gostaria de, nesse final, finalizar com a seguinte palavra. Primeiro, para você que é testemunho de Jeová, se você está aqui, se você está me ouvindo, repito, eu não falo contra você. Eu já fui coisa bem pior, eu já fui evangélico. Somente. Se você for somente testemunho de Jeová, somente evangélico, e somente evangélico eu acho pior, porque aí a gente acha que a gente está certo. Se você for somente um religioso, você está muito distante da salvação. Religião não salva ninguém. O que salva é um relacionamento real com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Isso salva. Não existe outro meio de salvação que não relacionamento com Jesus Cristo. Por isso, eu não estou aqui para falar contra as testemunhas de Jeová, eu estou aqui para falar contra qualquer movimento religioso que abra mão de conceitos tão caros a nós, como o relacionamento com Jesus Cristo que é Deus, a graça de Deus, as três pessoas da Trindade sendo Deus. Isso tudo é muito importante à nossa fé, nós não podemos abrir mão disso. Eu sou contra qualquer batalha que nasça a partir disso. Não estou aqui para batalhar, eu não preciso, repito, a fé não precisa de defesa. Aliás, é a fé que me defende. Eu não preciso aqui ficar provando nada para ninguém, eu não estou aqui sendo petulante de falar provas sobre, não quero fazer isso. O que eu quero dizer para você é, relacione-se com Jesus, relacione-se com a Bíblia, relacione com a revelação de Jesus e veja você mesmo, com seus próprios olhos, o que é a verdade. E aí eu não vou dizer o que é a verdade, eu vou deixar Jesus te dizer como ele disse em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai porque ele está com o Pai. Não é ninguém irá porque pode ser hoje. Ele é Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. O único jeito de você ser salvo é com Jesus. Não tem outro jeito. A torre de vigia não pode salvar, uma igreja evangélica não pode salvar, um pastor não pode te salvar, um bispo não pode te salvar, um apóstolo não pode salvar, o papa não pode te salvar. Só tem uma pessoa que pode e já te salvou. É só crer nisso. Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus, pastor. Ele está pedindo desculpas pelo tempo. Alguém está preocupado com o tempo aí? Eu queria pedir, pastor, se você ainda puder, aproveitando um pouco mais do senhor aqui, que o senhor orasse por nós, porque nós precisamos. E é tão bom ouvir o pastor Zé Renato falar com toda essa serenidade, com toda essa tranquilidade. E é realmente impressionante, e ele disse isso aqui algumas vezes, e agora ao final foi bastante incisivo. Nós não estamos aqui para brigar, nós temos que responder com mansidão, se por acaso formos arguídos, formos questionados a respeito da razão da nossa fé, é o que a Bíblia nos ensina. E com respeito, pastor Zé Renato, aos 144 mil, eu tive um conhecido no clubinho da universidade, que ele era testemunha de Jeová. E ele sempre estava presente nas reuniões do clubinho evangélico, né? Que a gente tem, muitas escolas têm isso. E aí um dia, eu estava conversando com ele, e ele citava vários textos bíblicos de cor, dando
referências, ele realmente uma memória impressionante. E aí um dia, em particular, eu perguntei para ele como que ficaria essa questão dos 144 mil, porque hoje já eram tantos, né? Já havia se disseminado tanto, que provavelmente se já não tivesse atingido naquela época, estava próximo de se atingir os 144 mil. O que ia ser feito então? Aí eu falei para ele, eu, por exemplo, não gostaria de ir para a sua igreja, porque é bem provável que se eu entrar lá, eu seja o 144.001, e aí eu estou fora. Aí ele falou comigo exatamente o que o senhor falou, a respeito da pessoa conquistar a dignidade. E a forma de conquistar a dignidade é vender revistas, é conseguir que mais pessoas tenham acesso à revista, que o senhor falou tão bem aqui, a Sentinela. Eu falei, mas me explica isso, como que existe isso? Ele falou, no céu existe um ranking. Deus sabe quem são as pessoas que se empenham. Deus sabe quem são as pessoas que conseguem ganhar mais pessoas e levar essa informação a mais pessoas. Como quem diz, os melhores evangelistas, por assim dizer, aqueles que conseguem alcançar mais pessoas com aquela revista, essas pessoas estão mais envolvidas, por isso são mais dignas, por isso serão merecedoras e por isso serão salvas. Tudo não faz sentido, não é verdade? Não faz nenhum sentido isso. Quando nós olhamos para a graça, quando nós olhamos para Jesus. E quem sabe você entrou aqui essa noite e você ainda não entregou a sua vida para esse Jesus. Quem sabe você está nos assistindo e ainda não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de fazer isso agora, nesse momento, onde aí você está. Quem sabe você entrou aqui e se afastou do evangelho por algum motivo. Quem sabe é a primeira vez que você vem a uma igreja evangélica, ou quem sabe você frequentou uma igreja evangélica há muito tempo, mas como disse o pastor Zé Renato, você estava apenas como evangélico, mas um perdido dentro da igreja sem ter relacionamento com o Senhor da igreja, que é Jesus. Alguém aqui no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor nessa noite, rendendo-se a Ele, dizendo que a partir de hoje, Ele é o seu único Senhor e suficiente Salvador? Alguém, dê um sinal com a sua mão. Eu queria orar por você, o pastor Renato vai orar por você, você que se afastou do evangelho, e nessa noite quer se reconciliar, quer voltar, quer fazer parte de novo dessa família. E eu queria pedir ao pastor Zé Renato que orasse por nós, para que nós tenhamos essa convicção de que Jesus é o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Talvez você tenha frequentado a igreja há muito tempo, mas você fala assim, pastor, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Alguém já disse isso, ele mesmo disse aqui. E o C.S. Lewis respondeu de um modo muito inteligente, existe a graça. Quem sabe você está precisando, nessa noite, de ter uma experiência com esse Deus que foi falado aqui, de um modo até, quem sabe, um pouco frio, um pouco técnico demais. Mas você precisa sentir esse acolhimento, esse calor, esse consolo da terceira pessoa da Trindade, que é Deus, que é o Espírito Santo nessa noite. Queria te convidar a ficar em pé. Você que nos assiste, você fecha seus olhos e o pastor Zé Renato vai orar abençoando a nossa vida. Amém. Oremos então. E vamos orar a Jesus. A gente ora a Jesus. Amém. Jesus Cristo, cremos que o Senhor é Deus, digno de toda adoração, digno de todo louvor. Se não confiamos em Ti, Senhor, somos os mais miseráveis dos homens, porque se dependermos de nós mesmos para a salvação, sabemos que há um caminho de perdição que nos espera à frente. Por isso eu te peço, Senhor, que hoje o nosso coração esteja sensível à Tua voz. Sabemos que o Senhor, como bom pastor, chama o nome das suas ovelhas, e as suas ovelhas que conhecem a voz do seu pastor o atende. Deus, nós não nos achegamos ao Teu trono pelo nosso mérito.
mas nos chegamos ao teu trono porque cremos que o véu do templo foi rasgado pelo mérito de Jesus Cristo, que sem pecado morreu por nós, que sem transgressão alguma sofreu com o pecado de todos e que se fez pecado em nosso lugar, para que hoje possamos ser coparticipantes da tua glória. Nos ensina a amar quem pensa diferente da gente, Deus. Nos ensina a saber falar, a saber ouvir. Tira o medo do nosso coração. Que nós saibamos não só crer, mas explicar por que cremos. Saibamos entender como cremos. Saibamos falar quando não sabemos também. Ninguém precisa saber tudo. Mas que nós possamos nos apoiar nesse relacionamento real com Jesus Cristo. Não deixa que a gente se perca nos nossos próprios devaneios. Mas que a gente possa se apoiar num relacionamento que acontece diariamente, continuamente, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus e com Deus o Pai. Pai, que a graça do Senhor agora alcance cada coração aqui presente. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Deus. Amém e amém.